Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia, libertarianismo, anarcocapitalismo e assuntos afins. Este é o episódio de número 2 e hoje nós vamos trabalhar alguns caminhos argumentativos para a ideia de propriedade privada. No episódio anterior, nós definimos o que é libertarianismo e anarcocapitalismo e identificamos que a propriedade privada é um pilar do libertarianismo. No entanto, nós não chegamos a justificar a ideia de propriedade privada. Então fica a pergunta, realmente existe propriedade privada? Não basta nós dizermos que existe, nós assumirmos que existe. Precisamos justificar isso. Então a ideia desse episódio é justamente fazer essa justificativa. Eu sei que o ouvinte provavelmente está bastante ansioso para me ouvir falar sobre como o libertarianismo e o anarcocapitalismo poderiam funcionar na prática. Mas esse é um assunto que eu só vou abordar no episódio número 4. Antes do episódio número 4, eu preciso falar sobre algumas questões teóricas que são importantes para que nós possamos fundamentar o libertarianismo. Uma vez que o libertarianismo é uma proposta ética, só faz sentido falar da parte prática, ou seja, de como aplicar o libertarianismo na realidade, se a parte teórica estiver correta. Em outras palavras, se realmente a ética que propõe o libertarianismo for uma ética com sentido, for uma ética certa. Então, caro ouvinte, tenha um pouco de paciência, pois o episódio sobre as questões mais práticas vai chegar. Antes de começar o episódio, eu peço ao ouvinte que, se estiver no YouTube, que curta, comente, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito e ative o sininho de notificações. Se estiver em alguma outra plataforma de vídeo ou de podcast, não deixe de divulgar esse trabalho. E se quiser contribuir financeiramente com esse podcast, você pode fazê-lo enviando um Pix para a chave davicaldasb, esse B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o nosso episódio. A pergunta central desse episódio é se existe propriedade privada. E aqui nós precisamos lembrar que propriedade privada, para os libertários, significa o direito ao uso exclusivo de determinada coisa, a começar pelo nosso próprio corpo, que seria chamada autopropriedade. Pois bem, isso existe? Aqui há alguns caminhos argumentativos para justificar essa ideia de propriedade privada, tanto do próprio corpo quanto as propriedades externas. O primeiro caminho argumentativo é o seguinte: todas as coisas possuem uma natureza. E estudando essa natureza, nós podemos chegar a algumas conclusões sobre cada coisa. Por exemplo, um fogão possui uma natureza. E quando nós estudamos um fogão, podemos concluir que o fogão serve para esquentar coisas. A geladeira também possui uma natureza. E quando nós estudamos as características da natureza da geladeira, nós chegamos à conclusão de que a geladeira serve para gelar coisas. Se, portanto, nós comprarmos uma geladeira e ela não gelar, ou comprarmos um fogão e ele não acender o fogo, imediatamente nós vamos concluir que esse fogão e essa geladeira não estão funcionando em conformidade com as suas naturezas. Pois bem, da mesma forma, o homem possui uma natureza. E do que se compõe essa natureza do homem? Essa é uma pergunta difícil, porque a natureza do homem é complexa, mas nós podemos falar sobre algumas características que, acredito, ninguém negaria que fazem parte da natureza do homem. Então, por exemplo, faz parte da natureza do homem calcular, comparar, ponderar, inventar, julgar, avaliar, analisar, fazer escolhas, tomar decisões, tentar suprir suas necessidades, tentar satisfazer os seus prazeres e por aí vai. Ora, se a natureza do homem possui essas características, então nós podemos concluir que se um homem é privado de desenvolver essas características, ele está sendo privado de funcionar segundo a sua própria natureza. Partindo do pressuposto de que é bom que as coisas funcionem segundo a sua própria natureza, e eu acho que todo mundo pode concordar com isso, uma geladeira que não gele, por exemplo, é algo ruim. Então podemos concluir que o homem precisa ter a liberdade de funcionar segundo a sua própria natureza. E isso significa necessariamente o direito ao uso exclusivo do seu próprio corpo e ao uso exclusivo dos bens legitimamente adquiridos por cada indivíduo.
Em outras palavras, para que o ser humano possa funcionar segundo a sua própria natureza, é necessário que exista a autopropriedade e a propriedade dos bens externos. Por conseguinte, a autopropriedade e a propriedade dos bens externos são naturais. O segundo caminho argumentativo é o seguinte: quando nos colocamos a discutir uma determinada ética com outra pessoa, imediatamente já pressupomos pelo menos 3 pontos. Primeiro, que existe a autopropriedade. Afinal de contas, para que eu possa argumentar, eu preciso ter o direito ao uso exclusivo do meu próprio corpo. Do contrário, eu não consigo fazer uma argumentação. Segundo, usar a razão para argumentar e assim chegar a uma verdade é melhor, é superior do que entrar em conflito com a outra pessoa. Se não fosse o caso, em vez de estar argumentando, eu efetivamente estaria entrando em conflito físico com o debatedor. Terceiro, eu devo ter a minha autopropriedade respeitada para que eu possa fazer o meu argumento, assim como eu devo respeitar a autopropriedade do outro debatedor para que ele possa fazer o argumento dele. E assim eu acabo reconhecendo que não apenas eu possuo autopropriedade, mas também o outro debatedor. A conclusão lógica desses reconhecimentos tácitos é que se eu entro em uma discussão sobre uma ética com outra pessoa, necessariamente eu não posso defender uma ética que seja contrária a cada um desses reconhecimentos tácitos. Do contrário, evidentemente, eu estou sendo contraditório. E eu não posso ser contraditório, já que eu assumi que a razão deve ser utilizada para chegar à conclusão de quem está com a verdade. Dito de outra forma, o próprio ato de argumentar em prol de uma ética ou em prol de qualquer outra coisa já implica a existência de autopropriedade, tanto a minha quanto a do outro. E uma vez que exista a propriedade do próprio corpo, não há razão para se pensar que não exista a propriedade de coisas externas. Primeiro porque o nosso corpo precisa de uma série de coisas externas, como roupas, abrigo, alimento. E como todas essas coisas são físicas, nenhuma delas pode ser utilizada por todas as pessoas ao mesmo tempo para os mesmos fins. Assim, é necessário que se defina e que exista um meio de definir a quem pertence cada coisa. Segundo, porque se existe a propriedade do próprio corpo, existe a propriedade dos nossos atos. Se eu bato em uma pessoa, esse ato foi de propriedade minha. Ele está ligado indissociavelmente ao meu próprio corpo. Logo, da mesma maneira, nossos atos também estarão relacionados àquilo que nós transformamos e que antes não tinha dono, que é o conceito da apropriação original que nós vimos no episódio passado. Terceiro, porque as outras hipóteses, além da ideia de propriedade privada dos bens externos, parecem não permitir a sobrevivência humana ou mesmo a existência humana. Essas hipóteses são as seguintes: ou nada pertence a ninguém, ou todas as coisas pertencem a todas as pessoas. No primeiro caso, se nada pertence a ninguém, isso significa que nenhuma pessoa tem autorização para fazer uso de qualquer coisa que exista na natureza. Aliás, se nada pertence a ninguém, também nós não pertencemos a nós mesmos, o que significa que nós não temos autorização de fazer absolutamente nada. A implicação disso, evidentemente, é a morte generalizada. No segundo caso, se todas as coisas pertencem a todas as pessoas, isso significa que para fazer o que quer que fosse, nós precisaríamos da autorização de todas as pessoas antes. Isso tornaria, evidentemente, inviável fazer qualquer tipo de atividade, o que, mais uma vez, resultaria na morte generalizada de todas as pessoas. Assim sendo, o mais natural e racional, com certeza, é a ideia de que existe a autopropriedade e a propriedade dos bens externos. O terceiro caminho argumentativo se baseia em um antigo princípio jurídico inglês chamado estoppel. Esse princípio exigia que as pessoas mantivessem uma coerência entre as suas ações passadas e os seus argumentos presentes em um tribunal. O intuito era garantir que determinados acordos não fossem injustamente quebrados entre as pessoas. Aplicando o estoppel à questão ética e à questão da propriedade, podemos dizer que se uma pessoa violar a propriedade de outra, por exemplo, ela está, na prática, argumentando que é certo violar propriedade, e, portanto, ela não pode argumentar que seria errado essa outra pessoa violar a sua propriedade. Dentro dessa perspectiva, que considera a razão como fundamento, se eu não quero ser violado, eu também não posso violar a propriedade de ninguém.
E de igual maneira, se eu não violo a propriedade de ninguém, não tem por que alguém violar a minha propriedade. O último caminho argumentativo que vamos abordar hoje é o seguinte: existe uma lei natural, isto é, um conjunto de normas naturais e de caráter eterno que podem e devem ser impostas sobre todas as pessoas, independentemente delas quererem ou não. Afinal de contas, são normas eternas. Negar que exista essa lei natural é negar a própria existência de justiça. Afinal, para que exista justiça, é preciso haver um padrão de justo e injusto, de bem e mal, de certo e errado. Mas se não existe esse padrão, então todas as normas que nós conhecemos não passam de opiniões de legisladores. E assim sendo, a justiça é algo absolutamente arbitrário. Mas se existe justiça, então existe um padrão de certo, errado, justo, injusto, bem e mal. E se existe esse padrão, então podemos dizer que existe uma lei natural. Essa lei natural pode ser esse próprio padrão, no caso de uma visão mais panteísta ou naturalista do universo, ou ainda pode ser um reflexo ou uma derivação desse padrão, no caso de uma visão mais teísta do universo, onde você teria uma metafísica, isto é, um padrão de bem, mal, certo, errado, justo, injusto, que transcende o universo. Nós falaremos melhor sobre isso no próximo episódio. Seja como for, em qualquer visão que se adote, a ideia de uma lei natural parece ser inescapável. E se de fato existe uma lei natural, parece razoável considerar que o conjunto de normas que faz parte dessa lei natural deve ser conhecido por todas as pessoas, ou pelo menos pela maioria das pessoas e a maioria das civilizações. De fato, ideias como não assassinar, não roubar, não agredir pessoas que não estão te agredindo, isto é, pessoas pacíficas, são conceitos que estiveram presentes e estão presentes até hoje em todas as civilizações. É claro que isso não significa que todas as pessoas sempre cumpriram essas regras, mas sim que a maioria das pessoas, ou todas as pessoas, sempre conheceram essas regras e que todas as civilizações buscaram, ao menos de uma maneira geral, seguir essas normas em seu ordenamento jurídico e em sua cultura. Além disso, devemos lembrar que todas essas normas viabilizam que o homem funcione segundo a sua própria natureza, o que parece ser algo bom, como vimos no início desse episódio. Ora, uma vez que se conclua que existe a lei natural e que ela compreende normas como não assassinar, não roubar, não agredir pessoas pacíficas, etc., podemos concluir que a propriedade privada, seja do próprio corpo, seja dos bens externos, é o princípio por trás da lei natural, pelo menos a lei natural nesse sentido mais civil. E se esse é o caso, podemos dizer que qualquer pessoa ou instituição que vá contra a propriedade privada, na verdade está indo contra a lei natural. Por conseguinte, está indo contra as normas eternas e possivelmente um padrão até mesmo metafísico de certo e errado, justo e injusto, bem e mal. Por outro lado, se negamos a existência de propriedade privada, estamos também negando normas como não matar, não roubar, não agredir pessoas pacíficas. E assim, rejeitamos a lei natural ou, no mínimo, rejeitamos que essas normas façam parte da lei natural, o que, aliás, esvazia totalmente a ideia de lei natural. Em todo caso, mata-se o conceito de justiça e também o conceito de que todo indivíduo tem direitos naturais inalienáveis. Esses são os 4 caminhos argumentativos que eu queria trabalhar nesse episódio. Algo importante do ouvinte perceber nesses 4 caminhos argumentativos é que nenhum deles depende de alguma crença religiosa específica para ser defendido. Na verdade, qualquer pessoa que pressuponha a existência e a validade da razão e também a existência e a validade de um padrão objetivo de bem e mal, justo e injusto, certo e errado, pode e deve concordar com os argumentos que foram colocados aqui. E evidentemente, uma vez que alguém concorde com esses argumentos e os sustente de uma maneira coerente, isto é, levando-os até as últimas consequências, a conclusão lógica é que o libertarianismo está correto como proposta ética e o Estado não deveria existir. Mas aqui surge uma questão que ficará de gancho para o próximo episódio, o 3º. Como podemos ter certeza de que realmente a razão existe e é válida,
E como podemos ter certeza de que realmente existe um padrão objetivo de certo e errado, justo e injusto, bem e mal? Mais que isso, como nós podemos justificar de uma maneira coerente, de uma maneira lógica, esses dois conceitos, essas duas certezas? É neste ponto que surge o quinto caminho argumentativo, que é o que nós vamos trabalhar no próximo episódio. Esse quinto caminho argumentativo não contraria nenhum dos quatro que eu coloquei aqui. Antes, os torna, na minha opinião, mais completos. Esse caminho argumentativo se fundamenta na existência do Deus judaico-cristão, isto é, o Deus Criador revelado no livro bíblico de Gênesis. Portanto, o tema do nosso próximo episódio será como os capítulos 1 e 2 do livro bíblico de Gênesis evidenciam e justificam os conceitos de autopropriedade e de propriedade dos bens externos, e, por conseguinte, como esses dois capítulos contrariam a ideia de que o Estado é algo necessário, ético, moral e, principalmente, criado por Deus. Muito bem, eu vou ficando por aqui, espero que o ouvinte tenha apreciado esse episódio, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.